Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os dinizistas novamente invadindo a sua praia. E aqui é o Vai ou Racha número 2. As melhores seleções que nunca ganharam uma Copa do Mundo. Solta a vinheta. Eu sou o Pedro, também conhecido como Grunge, e estamos aqui novamente, Giovanni, Thier, dê oi aí para a audiência, essa audiência qualificadíssima do Vai ou Racha, e melhores seleções que não venceram a Copa, nossos critérios. Giovanni, quer falar dos critérios, Giovanni? Claro. Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, como é que vocês estão hoje? Uma Copa do Mundo antecipada, para quem gosta, ama a Copa do Mundo que nem a gente, vamos fazer um programinha já entrando um pouco mais na temática sobre seleções, matar um pouco saudade daquela Copa que vai chegar daqui 2 anos, estamos gravando em 2024, então 2026 tem mais, novo formato de Copa do Mundo, mais seleções, mas até lá, vamos matar um pouco de saudades aqui e falar das melhores seleções que não venceram a Copa do Mundo. O nosso critério é avaliar quais dessas seleções pegamos das Copas de 50 em diante, que foi a primeira Copa do Mundo pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Estamos avaliando, pegamos a melhor seleção de cada uma das edições, pós-50, que nós consideramos que eram as mais fortes, que poderiam ter sido as campeões, pelo menos as que fizeram uma campanha mais digna, que foram longe, porém bateram na trave, faltou aquele degrauzinho a mais. Então, vamos estar valendo aqui a mais merecedora, a menos merecedora. Lembrando a todos, para quem não sabe, do 1 ao 9, nós podemos colocar até 3 seleções em cada, enquanto no 0 e no 10, apenas um, para equivaler a mais forte e a mais fraca. Thier, maravilha. Missões honrosas, por gentileza. Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por que não, né? Quem sabe temos alguns madrugueiros que nos assistem, tá certo, galera? Então, como vocês já sabem, meu nome é Thier, beleza? Eu vou primeiramente, Gil, vou apresentar, né, os nossos concorrentes aqui, depois eu falo as menções honrosas. Se eu esquecer de algumas, se eu me passar de outras, vocês falam aí também, beleza, galera? Temos 19 hoje, hein? Exatamente. 19. Vamos começar essa brincadeira com Brasil de 1950, a Hungria de 54, a França de 58, a Tchecoslováquia de 1962, a seleção portuguesa de 1966, a Inglaterra de 1970, ela que vem dose dupla, Holanda de 74 e também 78, Brasil de 82, essa aí vai atingir alguns corações e alguns saudosistas, hein? A França de 1986, a talvez mais alternativa de todas, a Iugoslávia de 1990. Essa põe na conta do pai aqui. essa foi eu que falei. Essa foi. Maravilha. Continuando, a Alemanha de 1994, a Holanda de 1998, essa jogava, viu? Essa jogava. A Inglaterra de 2002, Brasil do quadrado mágico de 2006, a Alemanha de 2010, a Argentina de 2014, a Bélgica de 2018 e, claro, não poderia faltar ela, a França da última Copa de 2022. Timaço, galera? Timaço. Faltou pouco. Timão. Falando um pouquinho sobre as nossas menções honrosas, depois o editor vai colocar aí a Itália de 70, tá certo? Galera, tem mais alguma outra aí que deu um bug aqui na minha... Eu acho que a gente poderia falar um pouco daquele Brasil de 98, né? Que tinha o Ronaldo, né, grande time, com grandes jogadores. Rivaldo também estava lá. É que ficaria muito repetitiva a equipe, que já tem três aí, mas talvez Holanda de 2010, que foi vice também. Exatamente. Que foi longe também. A Holanda em si, em várias Copas do Mundo, ela mereceria menção honrosa, né? Essa é a grande verdade. 2014, 94, 98 ela já tá, né? Mas 2014 era um baita time, em 94 também. Aliás, na minha opinião, foi a que deu mais trabalho pro Brasil. Lembrando que o jogo das quartas de final, Brasil e Holanda, foi jogado num clima ameno, né, em Dallas.
Então isso quer dizer que foi um jogo mais igual, né? A final Brasil e Itália foi jogado no calor de 40 graus lá da Califórnia, né? Então isso afeta um pouco. Com Bom, certeza. vamos começar então. Vamos lá com o Brasil de 1950, que para mim já segura. Segura. Opa! Tem que segurar. Bem, hein? Segura. Tem que segurar, tem que segurar. E esse programa aqui vai ser do balacobaco, viu, galera? Porque Vai. o grande 54 também segura. Nossa Eu tô de Senhora. acordo. Eu compro fácil. Também segura. Eu não tenho Não nem o que mexe em falar. nada nesse exato momento. Ninguém mexe em nada. Olha. Né? Não temos o que comentar aqui. Já são todos assim, ó. Exatamente. Como já dizia a placa, stop. Então, França 58. Essa aí dá para debater. A França do Just Fontaine, que foi até pouco tempo atrás um dos maiores artilheiros da Copa do Mundo. Exatamente. Just Fontaine. Tinha outros Que destaques só para também. contextualizar, né? Caiu na semifinal para o Brasil. Um tal de Pelé entrou naquele jogo e meio que ele fez acontecer, né? Foi 5-2 para o Brasil, eliminou a França, que era tido como favorita naquele Mundial. Exatamente. Então, senhores, só dando uma recapituladazinha básica na França, né? Além do Just Fontaine, que como o Grunge falou, é um dos maiores artilheiros da Copa, e até um dia desse era o maior artilheiro, né? Temos também o Copard, lendário jogador que jogou no Real Madrid, entre outros grandes clubes. Também destaques naquela Copa da França, o Piantoni, o Jonquet e o Vicente, tá certo? Como campanha, né? Ela passou num grupo com Iugoslávia, Paraguai e Escócia. Acabaram perdendo para a própria Iugoslávia, mas passaram em primeiro. Nas quartas, bateram a Irlanda do Norte por 4-0 e aí perderam para o Brasil nas semis. E na disputa de terceiro lugar, um jogaço, 6-3 contra a Alemanha. Isso é insano. Um baita jogo contra uma Alemanha que era atual campeã do mundo, né, na época. Exatamente. Ainda não era a Alemanha do Beckenbauer, que depois se notabilizou aí no meio dos anos 60, que poderia aparecer aqui também, né, como menção honrosa em 66, mas era um baita time ainda. Giovanni? Acho que as anotações são as mesmas que o Thier falou. Talvez por ter chegado até as semifinais, não ter uma final, talvez eu acho que não pegue uma nota tão alta. Foi a primeira campanha de destaque da França, né? Antes de março de 86, depois virei equipe campeã em 98, né? Virei a geração do Zidane. Então, eu acho que vem muita seleção boa pela frente. Eu começaria com uma nota 6. Eu tô totalmente de acordo. Só uma pequena correção. A primeira campanha de destaque da França mesmo foi em 38, né? Que eles chegaram na semifinal. Mas no pós-guerra é isso aí mesmo, né? Foi no 58. Eu me expressei errado, seria no que é a nossa nota de corte, até para falar para a galera. Por quê? Porque no pré-guerra é muito complicado pegar informação, não dos jogos da Copa do Mundo, que é fácil, é até tranquilo de pegar, mas dos jogadores, do ciclo pré-Copa do Mundo dessa galera, é muito complicado. Teve Copa do Mundo onde a seleção favorita não foi porque simplesmente a nação não existia mais. Então o mundo nos anos 30 do século passado era totalmente de perna pro ar. Então não dá para ficar colocando esse tipo de coisa. Ia ser interessante até falar um pouco, né, das seleções da Europa Central, que eram fortíssimas, né? Mas infelizmente a gente vai deixar passar. Então eu acho que a França na nota 6 está muito bem colocada, né? Editor, pode colocar aí já na nota 6. Eu tinha pensado na nota 5, mas compro o 6 também numa boa. Tá ali de boa. Portugal 66, Portugal de Eusébio, calma, inclusive... Calma. É verdade, tem a Tchecoslováquia 62, olha eu aí, tô comendo a bola. Essa vocês cortam. Tchecoslováquia 62, do nosso querido Mazopust, que perdeu a final pro Brasil na Copa do Mundo. Segura pra 0. Pra mim é que segura pra 0. Pra mim não precisa nem segurar, já pode pôr. Já pode pôr. Rapaz, vamos fazer um drama. Hora de debater, Tchê. Hora de se debater. Vamos falar um pouco deles. Vamos falar um pouco da campanha. Mas pra mim é uma seleção que... Vamos lá. Eu só quero saber aqui uma coisa de vocês. Tem mais alguma que segura pro 0?
Pra mim, não. Não, pra mim também não. Ih, rapaz, então, por mim, como eu vou ser o famoso advogado do diabo aqui, vamos fazer um drama. Segura aí, mas não vamos cravar ainda. Vai que surge Tudo bem. ainda. Tudo Beleza, bem. mas deixa eu só falar um pouco Pode falar. da campanha deles na Copa do Mundo, né? Pegar aqui para o pessoal não passar desapercebido. Eu tenho A campanha Tchecoslováquia, aberta. Você Eu quer que eu também fale? que não era uma seleção ruim, tá? Ninguém tá Sim. falando que os caras simplesmente caíram aí de paraquedas e tudo mais, Não. né? A Tchecoslováquia, ela cai num grupo que é o grupo 3, caiu logo com o Brasil também, né? Caiu com o Brasil, México e Espanha, empatou com o Brasil na estreia. Com a estreia não, desculpa. Eles ganham da Espanha na estreia por 1-0, com o gol do querido Stibrani. Depois eles empatam com o Brasil na segunda rodada e perdem para o México na terceira rodada. Né? Eles classificam ali meio que na bacia das almas, dependendo do Brasil, o que já dá uma derrubada neles. Sim, é isso. Eles acabam passando da Hungria, que já não era a Hungria de 54, era uma Hungria muito mais enfraquecida nas quartas de final. Passam da Iugoslávia 3-1. Também não é a Iugoslávia, apesar de ter ido para a Eurocopa em 60, né, a primeira Eurocopa, não era uma potência do continente europeu. Né? E o Brasil do Pelé não, né? Mas do Garrincha, do Amarildo, ele não toma conhecimento da Tchecoslováquia, apesar de ter sido de virada. 3-1, retumbante, assim, para mim não é uma seleção meio que tá bem posto o 0 para ela. Você falou sobre a Tchecoslováquia na Euro. Eles disputaram a Euro de 60 e foram terceiro lugar. Foi, exatamente. Então. Terceiro lugar. Então, senhores, vamos deixar segurado aí pro 0. Gil, tem alguma consideração? Fora que, pelo que eu pesquisei, não era uma seleção cotada como favorita antes da Copa. O Brasil, era só o Brasil. Em 62 era só o Brasil. Talvez com a Inglaterra ali, porque sempre, às vezes, a polêmica, hein? A Inglaterra às vezes sempre entra com o nome, né? Mas eu não acho que... E talvez, sabe quem, senhores? O Chile. Mas a União Soviética era forte também, porque era a atual campeã europeia, né? Talvez o Chile, por ser o dono da casa, possa ter algum favoritismo, mas era basicamente Brasil e União Soviética. Mas a União Soviética eu não coloco, porque aí ela entraria como decepção da Copa. Porque não foi longe, né? Acabou acho que nem passou da primeira fase, se não me engano. E em breve vamos fazer um racha também, maiores decepções da Copa. Exatamente, que ela estará lá. Com certeza. Na Copa em que o Brasil estaria com a maior decepção, que é de 66, encontra essa seleção de Eusébio, de Portugal. Timaço, hein? Timaço. Ganhou do Brasil, inclusive. Né, na primeira fase, um jogo meio polêmico, né, onde o Pelé só faltou sair de ambulância do estádio. Exatamente. Ganharam todos os jogos, viu? Só para começar. Ganhou todos os jogos. E aí, talvez tenha talvez tenha um jogo mais bizarro daquela Copa. Portugal 5, Coreia do Norte 3. Uma remontada para a história. Hein? Exatamente. A Coreia do Norte, isso mesmo, abriu 3-0 e Portugal com Eusébio foi lá e virou a bagaça. E aí perderam para a Inglaterra na semifinal, né? E era um time que era a base da equipe que foi bicampeã continental com o Benfica nos anos 60. Alguns jogadores do Sporting, os goleiros eram dos belenenses, se eu não me engano, pelas minhas anotações aqui. Exatamente. José Pereira e Vicente, os goleiros dos belenenses. Era uma seleção. Pode falar, Grunge, depois eu falo os destaques. Não, pode falar. Dá os destaques aí. Vamos embora. Os destaques também, além do Eusébio, que foi artilheiro da Copa, temos o Vicente, como o Giovanni falou, temos o Torres, o José Augusto e o Mário Coluna também. Outros grandes jogadores. Exatamente. Bom, assim, eu acho que Portugal fez uma campanha memorável, né? Foi a melhor campanha portuguesa até 2006, na Copa do Mundo. Né? Portugal ganhou a disputa de terceiro lugar naquela Copa? Acho que
Não, né? Perdeu Ficou em pra quarto, então. Alemanha, se eu não me engano, foi por 3-1. Não, Portugal não perde da Alemanha porque a Alemanha foi pra final. Não, Ele tá falando de 70, 2006. tá falando de 66, quer dizer. Não, em 2006 sim, 66. 2006, isso. Ganhou de 2-1 Não, da União Soviética. Isso. Então foi a melhor campanha 2006. portuguesa na Foi. história. Eu Então, entendi mas o que errado. acontece? Sofreu para ganhar da Coreia do Norte. Tudo bem que a Coreia do Norte ganhou da Itália, né? A gente dá essa colher de chá, eliminou a Itália, que era uma base que estava se formando ali para ser campeã europeia em 68 e vice-campeã em 70, mas pegou um Brasil que foi uma bagunça, né? Quem puder pesquisar a história da seleção de 66, vocês vão ver que o novíssimo governo do Castelo Branco militar, já não era mais o Castelo Branco, já era o Costa e Silva, mas o governo militar influenciou muito na montagem daquela seleção. Alguns jogadores que não deveriam estar lá estavam. O resto do grupo era até fácil, era a Bulgária e a Hungria, se não me engano. Eu acho que Portugal tem que ir para uma nota 5 ali, tem que ficar meio de tabela. Abaixo da França de 58, você acha? Abaixo da França de 58. Porque a França de 58 era tida como favorita e ela perdeu simplesmente do Brasil com o Pelé. Ela não tinha como ganhar do Brasil do Pelé, entendeu? Por melhor que ela fosse. Eu Portugal colocaria Portugal num 7, na minha opinião, um 7. Então vamos comprar o meio, 6. Pronto. Aí, ó. Tá bom. Vamos fazer esse jogo Tá de bom. cintura aqui. Pode ser que fica aí, besta. já. Com Pode ser vocês que tá besta, todo mundo né? feliz e valeu. Vai. Agora vem a Inglaterra de 1970. A Inglaterra de Charlton Banks. Bob Moore. O que vocês têm a dizer aí do nosso querido English Team, que entrou como atual campeão mundial? Querem algumas Era a curiosidades? favorita. Geoff Pode falar. Hurst era referência no ataque, os meias ofensivos Alan Ball, Bob e Martin Peters. Você havia comentado. Exatamente isso, É um dos Giovanni. destaques Só dessa um- Inglaterra de 70, que entrou como atual campeã do mundo e foi terceira colocada na Euro de 68. Isso mesmo. Só para fazer um panorama geral, como você falou, foi terceiro colocado na Euro, tá certo? Não participou das eliminatórias à época, por ser justamente a atual campeã. Adendo que até 98, 98 o país campeão não precisava participar das eliminatórias. Exatamente. Perfeito. Caiu no grupo 3 com Brasil, Romênia e Tchecoslováquia e perdeu só para a seleção de 70, somente. Tá certo? E Ninguém. Perdeu pra ninguém. Simplesmente. Somente a maior seleção de todos os tempos, só. E nas quartas de final caiu para a Alemanha, a ocidental na época, por 3-2. Para mim, senhores, é uma nota baixa. Pra mim é 1. Eu tinha pensado nela justamente para segurar para o 0, mas como você voto vencido, compra a nota 1 de boa. Qual que Pra seria a mim sua é nota, 1. Tchê? Qual que seria a sua nota? Era o 0. Provavelmente o 0, porque a campanha dessa Compra Inglaterra um foi também, muito vai. abaixo, cara. Compra um. Então, aí é bom, já coloca a Inglaterra no 1 e a Tchecoslováquia no 0. Perfeito. Não tem mais o que fazer. Então. Mas fica só a curiosidade, né? Que o Tchê queria segurar a Inglaterra do 0. Você, inglês, que está nos vendo, olha aí, ó. Estamos sendo cancelados na Inglaterra nesse exato momento. Eu, infelizmente, agora não vou poder mais ter meu encontro com Charles III, porque Natier Campos acaba de falar que a Inglaterra de 70, né, é 0. Senhores, Já estragou todo o meu roteiro de vida. Senhores, Aí, meu querido, essa segura. Vamos entrar para polêmica. Pera aí. A próxima não precisa, mas 74. Holanda de 74. segura. Tem que segurar. Eu ia comentar Essa aí não isso. 74 é melhor que 78. Com eu certeza. seguro 74, 78. Pega nota alta, mas não seguro pro 10. Sim. Holanda 74 não segura pro 10? Não, a de Não, 78. 78. A de 78. Ah, não, 78 não segura pro 10 e pra mim nem é uma nota tão alta assim por causa que não tinha mais o Cruyff na Copa de 78. Tio Haskins, Eu tenho um mito sobre essa história do Cruyff aí, de 78. Pode falar. Isso aí serve para desmistificar a galera, né? Que muitos acham, o Cruyff ele não foi para a Copa por motivos políticos, que a Argentina vivia uma ditadura, né?
Agora eu não vou lembrar o nome do ditador da época da Argentina. Se eu não me engano, era o Videla já. Isso, ele mesmo, Videla. Mas só que o Cruyff, se eu não estou errado, meses antes ou um ano antes, ele passou por um sequestro, uma tentativa de sequestro da família dele. E aí ele não tem cabeça mais para a seleção e resolveu não ir para a Copa. E sim, ele não foi para a Copa, não por motivos políticos, e sim por questões pessoais. Beleza? Sim, sim. O Cruyff, que à época, acho que já estava no Barcelona, né? Se eu não me engano, eu tenho que pesquisar, mas se eu não me engano, o Cruyff foi para o Barcelona, acho que no início dos anos 80. Em 78 já estava no Barça, exatamente. Né? Pronto. Só dar uma pincelada na campanha da Escócia, eles ficaram no grupo 4, onde eles... Campanha da Holanda. É que eles ficaram no grupo com a Escócia. Isso. Mas a Holanda nem sequer ficou em primeiro, tá? Eles estreiam contra o Irã, onde o Rezenbrink faz 3-0, os 3 gols foram dele. Tem aí uma obrigação da Holanda fazer isso. Só que aí veio o pulo do gato. Eles empatam com o Peru em 0-0 na segunda rodada e perdem da Escócia. Num jogo onde o Kenny Dalglish, torcedor do Liverpool, vai lembrar com muito carinho, estava abençoado e deu um gol e uma assistência. O Rezenbrink e o Rep até concluem, né, fazem 3-2, mas não passam. Naquela Copa do Mundo, se você passasse, você caía num outro grupo. Né? Eles ficaram no grupo A, com a Itália, a Alemanha e a Áustria. Aí eles começaram a jogar um pouco mais de bola. Né? Ganham de 5-1 da Áustria na estreia, onde o Rep faz 2 gols, bom jogo dele. Né? Empatam com a Alemanha Ocidental, que não vamos esquecer, era atual campeã mundial, e ganham da Itália. 2-1 ali. E aí, meus queridos, eles vão pegar a Argentina na final, tem toda aquela polêmica política que a Copa foi na Argentina, mas é fato que a seleção argentina de 78 era um baita time. O jogo vai até para prorrogação, né? Onde o Kempes e o Bertoni resolvem com o jogo, né? Um gol no primeiro tempo, outro no segundo. E aí, 3-1 para a Argentina. Eu colocaria a Holanda numa nota 6. Por quê? Porque apesar de ser o carrossel holandês, o futebol total, já não era mais aquela Holanda de 74, já não tinha mais o Cruyff, independente do que aconteceu, ele já não estava lá. Tudo bem, tinha o Neskins, o Rezenbrink, o Rep, beleza, eram excelentes jogadores históricos. Mas é uma seleção que pegou no tranco. Sim. É uma seleção que pegou no tranco, tá? Os jogos mais difíceis dela, ou ela ganhou na Bacia das Almas, ou simplesmente não ganhou. Tá? Empatou com o Peru, ganhou do Irã 3-0, mas, pô, era o Irã, era estreante em Copa do Mundo. E se encalou na Áustria, que, convenhamos, não é um resultado assim a ser comemorado, né? Mas contra a Alemanha foi 3-2, perdeu da Escócia e perde da Argentina na final. Para mim, nota 6 ou 5, vai, porque o 6 já tá bem ocupado, talvez entre mais alguma coisa aí. Não sei vocês. Cara, na minha anotação eu coloquei no 8. Tinha colocado no 8 essa Holanda de 78. Mas cabível de alterações. Eu tinha pensado no meio termo, 7. Já que então é isso. Vamos embora. Então é isso, vamos. Eu acho que tá acima da França de 58 e Portugal de 66. Não era mesmo a Holanda de 74, mas não deixa de ser um timaço. Tava um patamar abaixo, mas realmente era uma grande seleção. Era abaixo. Senhores... Não tem como. Aliás, se a gente não segura, o pessoal vai nos procurar, porque o pessoal vai nos caçar se a gente não segurar essa. Tem que segurar. Eu vou ter que começar a sair de casa com escolta armada. Exato. Tudo seguro. O Brasil de 82 com certeza seguro. França de 86, França do Platini, semifinalista daquela Copa do Mundo. Vamos lá, sobre essa França, atual campeã da Euro 84, que foi realizada na própria França, com Platini destruindo 9 gols em 5 jogos. Até um dia desse, quando surgiu um tal de Cristiano Ronaldo, não sei se vocês conhecem, o Platini é o maior artilheiro da Eurocopa.
E só em uma edição. Isso é absurdo, cara. Com uma edição disputada. E aí passou bem nas eliminatórias, beleza? E a campanha, né? Vamos para a campanha. Passou num grupo com União Soviética, Hungria e Canadá, né? Mas só que passou em segundo lugar, tá certo? Empatou em pontos com a União Soviética, mas passou em segundo pelo saldo. E aí no mata-mata, venceu a Itália por 2-0, ganhou do Brasil nos pênaltis por 4-3, naquele jogo que no tempo normal foi 1-1, tá certo? O Zico perdeu o pênalti do Brasil. No tempo normal. No tempo normal, né? No tempo normal. O Sócrates perdeu um pênalti na disputa. Na disputa. Isso. E na semifinal, né? Perderam para a Alemanha Ocidental por 2-0. Num jogo onde foi aquele jogo, eu não me lembro, que quase que mataram o goleiro da França. Então foi um jogo que é meio esquisito. Teve uma polêmica. Eu não lembro qual foi o jogador alemão que basicamente cometeu uma tentativa de homicídio contra o goleiro francês. No terceiro lugar eles ganham da Bélgica aí por 4-2. E se eu não me engano, teve também uma polêmica em relação ao goleiro alemão também, que dava algumas saídas de bola meio estranha, mas enfim, isso aí, coisas da Copa. Era uma seleção boa com o Jean-Pierre Papin, né, que depois fez muito sucesso na Milan, jogador de extra classe, né, muito bom jogador. O próprio Platini, que dispensa muitos comentários. O Belloni era bom jogador. Amoros também, que foi para a seleção da Copa, inclusive. O goleiro Bates, que é um goleiro histórico, né, da França. Então, e com relação ao meio de campo da França, né, tinha até o apelido dos 3 mosqueteiros, que na verdade eram 4 mosqueteiros do meio de campo, né? O Fernandes, o Tigana, o Giresse e o Platini. Faziam parte daquele timaço da França de 86. Então, e é uma seleção até insensada aí, né, pelos saudosistas aí do futebol europeu, né, pelos nomes que tinham, né, grandes nomes nos clubes ali, já jogavam em grandes clubes da época. Platini já estava na Juventus, o Papin, se eu não me engano, já era da Milan, se não era da Milan, ele já estava para estar. Tinha uma base do Saint-Étienne, que era um time muito bom naquela época, era meio que o papa-títulos da França. Fortíssimo esse time. O mundo a Ligue 1 nem sempre foi PSG, galerinha. Exato. Já teve outros times também. A época do Lyon, nos anos 2000, enfim. Dito isso, eu colocaria ele num 5 ali, 4, porque vai vir coisa mais quente por aí. Eu concordo com. Eu compro. Também compro o 5. Vamos Cinquinho, agora então. Para a seleção Iugoslávia de 1990. Eu tenho certeza que tem muita gente olhando isso falando Iugoslávia de 90, como assim? Iugoslávia. Iugoslávia de 90, que era a base do time de Estrela Vermelha, que foi campeão da Champions na temporada 90-91, se eu não me engano. 90-91. Foi isso mesmo, 90-91. Perfeito, perfeito. A Iugoslávia foi o último respiro, né, como país independente. Aí foi essa seleção de 1990, que foi a base da seleção croata de 1998. Né, caso vocês não saibam, teve uma guerra aí de separação, várias nações surgiram da Iugoslávia, uma delas foi a Croácia. E essa seleção da Iugoslávia era a atual campeã sub-20 de 1988, 89, se eu não me engano. Então tinham bons nomes. Caíram nas quartas de final para a Argentina, que acabou sendo a vice-campeã, mas eu confesso, eu não sei vocês, que foi muito difícil achar uma seleção nessa Copa, porque foi uma das piores Copas de todos os tempos, né? Não teve assim, uma grande seleção que se sobressaiu. A própria seleção argentina já era horrorosa, já não era mais a base de 86. A seleção italiana era boa também, né? Mas jogava muito com a camisa. Teve outras seleções mais alternativas, como Camarões, a própria seleção da Inglaterra era uma seleção interessante. Mas eu acabei colocando a seleção da Iugoslávia pelo contexto do passado, do presente ali, que era uma base forte, né, de um time que foi campeão europeu de clubes, né, e acabou até se tornando campeão mundial depois, né, o Estrela Vermelha ganha do Colo-Colo, né, no Interclubes. E aí acaba tendo vários jogadores que em 98 na França
faz a diferença. E reza uma lenda que se essa seleção da Iugoslávia vai para a Copa do Mundo de 94, ela seria a favorita para ganhar o título. É pesada, viu? É pesada. É pesado. Pesado. Mas assim, foi um nível muito baixo. Eles estreiam apanhando da Alemanha, né? Acho que foi 4-0 o jogo. Tomaram uma sapatada da Alemanha mesmo. Mas assim, eu colocaria numa nota baixa porque o nível da Copa foi baixo. Sim. Eles perderam de 4-1 da Alemanha, venceram a Colômbia por 1-0 e os Emirados Árabes por 4-1. Nas oitavas, passaram pela Espanha na prorrogação 2-1 e nas quartas perderam para a Argentina nos pênaltis 3-2. Exatamente. Campeã da Iugoslávia de 90. Era uma seleção nova, né? Que infelizmente, por causa de política, não teve tempo para se consolidar. Mas isso não pode influenciar a nossa análise aqui. Não era tida como favorita a nada. Eu acho que uma nota 2 ali tá bem para eles. 2 ou 3, na minha opinião. O que vocês comprarem tá tranquilo. Por mim, beleza. Então, Por mim pode ser 2. Então Por mim, 2-2. Tá fora. Então agora vem a Alemanha do Rudi Völler, de 1994, no deserto americano. Ela mesma. Vamos fazer um panorama aqui rapidinho da Alemanha de 94. Foram os vice-campeões, né, da Euro de 92. Né? Perderam para uma seleção que foi convidada porque a Iugoslávia não pôde participar. Exatamente. A ironia é essa. A Dinamarca. Né? E não disputaram as eliminatórias por serem justamente os atuais campeões da Copa. Beleza? Na Copa, caíram no grupo com Espanha, Coreia do Sul e Bolívia. Acabaram empatando no jogo com a Espanha, mas venceram os outros dois. Nas oitavas de final, venceram a Bélgica por 3-2. Olha a Bélgica aí aparecendo, que quase todas as seleções que a gente falou aqui sempre enfrentaram a Bélgica. É impressionante. A Bélgica do goleiro Prodholm. Muito bom, foi eleito goleiro da Copa, inclusive. Ele mesmo. E nas quartas de final, uma grande surpresa. Perderam para a Bulgária, que talvez tenha sido a sensação daquela Copa. Bulgária do Stoichkov. E eu, como destaque, além do Völler, como você falou, tinha também o Lothar Matthäus e o Klinsmann, que foi o vice-artilheiro daquela Copa. Olha, você falou do Effenberg também como destaque? Não citei, bem lembrado. Effenberg também, destaque da Alemanha de 94. Foi uma seleção que decepcionou. Decepcionou, eu acho que pegaria uma nota 3. 3 tranquilo, 3 porque existe muita discussão por causa da qualidade daquela Copa, porque muitos jogos foram no sol de 40 graus para pegar o horário nobre europeu. Porém, os jogos contra a Bélgica e a Bulgária foram em cidades no norte dos Estados Unidos com clima muito ameno. O jogo contra a Bulgária, se não me engano, foi em Nova York e contra a Bélgica foi em Chicago. Ou o contrário, agora eu não vou conseguir lembrar, quem conseguir pesquisar aí dá uma olhada. E o clima estava bom para a prática do futebol e a Alemanha não conseguiu se sair. E contra a Coreia do Sul, que era o saco de pancada do grupo, até mesmo da própria Bolívia, a Alemanha abre 3-0, depois a Coreia faz 2 gols e é um Deus nos acuda para a Alemanha segurar o 3-2. Tá? Então eu acho que o 3 está certinho para a Alemanha ali. Tá muito bem comprado aí. Perfeito. Senhores... Holanda 9-8. Não segura mais a nota alta. É nota alta. É nota alta. É nota alta. Essa Copa eu já era vivo. Eu tinha 6 aninhos de idade. Eu tinha meses eu confesso para vocês... Em 94 eu já era vivo, mas eu não lembro, né? Eu não era vivo ainda. Brasil e Holanda foi um jogo que, assim, acho que até hoje foi um dos jogos onde a emoção do jogo mais transcendeu no que estava acontecendo ali. Foi um jogo clássico para um dos top 5 jogos da história da Copa do Mundo, com uma tranquilidade tremenda. Para muita gente é o maior jogo da história da Copa, cara. Sim, pode ser também. Eu acho que a Argentina e França, final de 2022, ele passa um pouquinho. E tem outros jogos que são melhores por outros detalhes, por Uruguai e Gana em 2010, mas Brasil e Holanda é um jogo assim pra história. O próprio jogo do século em 70, que aquele ali foi um jogaço. Itália 4 e Alemanha 3. A Alemanha 3, que o Beckenbauer joga com o braço quebrado, aquele jogo. Exatamente. E assim, é uma seleção que não era besta.
tá? Era Kluivert, era Davids, Felipe Cocu, Bergkamp, Van der Sar, o Ronald e o Frank de Boer. Era uma seleção, Van Bronckhorst, era uma seleção... Exatamente. Meu, era uma seleção assim que era tida como favoritíssima naquela Copa do Mundo, tá? Acaba caindo para uma outra grande favorita, que é o Brasil, e cai daquele jeito. Elimina a Argentina, que também era muito forte nas quartas de finais, num dos grandes jogos daquela Copa do Mundo, tá? Pra galera mais nova, Grunge, só lhe interrompendo aqui, vão pesquisar no YouTube a narração do segundo gol da Holanda contra a Argentina, a narração holandesa. Que o narrador vai à loucura. Aquela narração é épica, cara. É maravilhosa. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Oh! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En ik schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp! Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa da campanha da Holanda aí, 98, além disso? Posso... Vocês não recapitularam ainda a campanha da Holanda, né? Passa aí, Gil. Só falei das quartas e das semis. Perfeito, então. Sobre a campanha da Holanda, ela fez uma primeira fase não tão convincente, porque empatou com a Bélgica em 0-0, fez 5-0 na Coreia do Sul, e empatou em 2-2 com o México. Nas oitavas de final, venceu a Iugoslávia por 2-1. Aí na Argentina, venceu por 2-1, com menção honrosa da narração do segundo gol que o Tia acabou de falar. E nas semifinais, jogaço, que o Gunja acabou relembrando para nós, 1-1, que na decisão foi 4-2 nos pênaltis para o Brasil. E na disputa... Sai que é sua! E na disputa do terceiro lugar, a Holanda acabou perdendo por uma outra surpresa daquela Copa, a Croácia. A Croácia. Um abraço para Galvão Bueno. Grande Galvão. Abraço para Galvão Bueno. Se estiver assistindo isso, Galvão, no nosso coração, Galvão. Copa do Mundo não é Copa do Mundo sem Galvão. Exatamente. Para mim, eu daria uma nota 8 para a Holanda, porque eu só não seguro para 10, porque a primeira fase deles foi meio patinando. Sim. Tá? Mas eu acho que é nota 8, até porque não vai ter muito o que colocar, né? Já tem 4 segurando para 10, não sei se vocês querem segurar mais alguma. Não, para mim não segura. Não? Não. Então é isso aí, nota 8, Holandinha. A Holanda está muito bem paga, essa Holanda de 98 a nota. Inglaterra de Michael Owen, 2002. Eu me recuso, sinceramente, a colocar a Coreia do Sul de 2002 nisso aqui. Não dá. A Coreia do Sul, eu não gosto de apontar, né? Mas vocês sabem o que aconteceu naquela Copa. Com né? todo o respeito aos fãs de K-pop que estão nos vendo, tá? Não é um ataque pessoal a vocês, mas depois pesquisem a campanha da Coreia do Sul, que é uma campanha histórica, não dá para se negar, mas foi uma campanha um tanto quanto polêmica. Para chegar até as semifinais da Copa. Literalmente, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Guten! Um abraço se estiver vendo isso. Era uma Inglaterra que chegou com muita desconfiança naquela Copa do Mundo, né? Mas era a Inglaterra do David Beckham, do Michael Owen, do Vassell, né? Do Emily Heskey. Lembrem-se, senhores, lembrem-se daquele gol do Beckham, se eu não me engano, contra a Grécia na última rodada. Que foi o gol do Salvador. Que foi o gol que levou a Inglaterra para a repescagem da Copa do Mundo. Sim. Né? Que aquela Inglaterra nas eliminatórias toma de 5 da Alemanha. Foi. No Estádio Olímpico de Munique ainda. Né? Inclusive, o último jogo da história de Wembley é uma Inglaterra e Alemanha, em que a Inglaterra perde. Então, é uma seleção que cai num grupo da morte, o que justifica ela estar aqui por causa disso. Que ela cai num grupo com a Argentina, Nigéria e Suécia. Né? Ela ganha da Argentina em Sapporo, que é uma Inglaterra e Argentina, para quem não sabe, é uma rivalidade que para os argentinos é até tão ferrenha quanto para o brasileiro, né? Por questões políticas também. Eles ganham e se vingam de 98, né? Da eliminação que a Argentina impôs à Inglaterra em 98, com um baita gol do Beckham. Passam da Nigéria e da Suécia.
Eles enfrentam nas oitavas de final a Dinamarca faz 3-0. Isso, Dinamarca 3-0. Parecia estar jogando bem. Domina um pouco ali do começo do jogo contra o Brasil, faz 1-0. Só que aí, meus amigos, onde tem Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo junto, não dá para segurar. Roberto Carlos também em estado de graça, né? Gol antológico do Ronaldinho Gaúcho. Eu, sinceramente... Também. Não podemos Exato, Rivaldo. Aquela seleção tava magistral. Sacanagem. Assim, dá pra falar que se passasse do Brasil seria campeão mundial? Não sei. Mas... Eu acho que se passasse, se fosse eventualmente campeã, seria uma das piores campeãs da história. Tendo em vista que a dupla de ataque, que era a dupla de ataque do Liverpool, né, o Emile Heskey e o Michael Owen, o Emile Heskey não deu nada no futebol. Era basicamente o David Beckham, o Owen, talvez ali o Ashley Cole, o Sol Campbell, o Rio Ferdinand. Era uma boa seleção, não era ruim. Mas não eram os nomes que tinham na seleção brasileira, até mesmo na seleção alemã, eu acho que era um time melhor. A Inglaterra de 2018 mereceria mais o título que a de 2002. Sim. A de 2006 mereceria mais o título que a de 2002, cara. Possível. Eu acho assim. 2006, meu amigo, que seleção. O 4 tá ali vaguinho, eu acho que ela pode entrar ali. Nota 4, Inglaterra. Sem piada, hein? Sem piada hoje. Tem piada que dá pra ficar cortando toda hora. Agora vem a seleção mais polêmica desse quadro. Eles não podem jogar juntos, já dizia a placar de março de 2006. Lá vem o Brasil do quadrado mágico. Eu só digo uma coisa. A fatídica seleção que toda hora tem publicação em futebol. Saudades quando a seleção jogou de verdade. Tinha foto da Copa 2006. Aquela foto, Kaká, Adriano, Ronaldinho e Ronaldo, os 4 juntos. Exato. Senhores, vou dizer aqui uma coisa, já é brecha para um futuro programa. Essa aí briga por nota baixa nas maiores decepções, mas isso aí é para outra hora. Enfim. Não, essa aqui nas maiores decepções é 10. Junto com a... Meu nota Deus do céu. Nota alta. Nota alta, no caso. Olha, é uma seleção... Eu lembro... Eu cortando o Giovanni rapidinho, eu lembro muito do hype que foi feito em torno dessa seleção. Nossa Senhora. 2005 e 2006 foram anos mágicos para o futebol brasileiro, né? O Brasil tinha o atual campeão da Libertadores, tanto 2005 quanto 2006, o atual campeão mundial, que depois se tornaria brasileiro de novo no final do ano. Ganha a Copa das Copas, só que aí entra muito na nostalgia que o brasileiro tem, né? A Copa das Confederações daquele Brasil, de 2005, é um absurdo de ruim. O Brasil passa em segundo, com a calça na mão, tá? Faz um jogo decente contra uma Alemanha que ainda estava em formação, de 2005. A Alemanha de 2005 tinha muito mais da cara do fiasco da Euro de 2004 do que da Copa de 2006. E aí sim, pega a Argentina, aí mete um chocolate, né? 4-0, sem dó nem piedade. Aí foi um jogo bom. Só que as pessoas só lembram desse jogo. Exato. Foi 4-1, né? Isso. Foi 4-1. Se eu não me engano, foi um gol do Aimar no final, para descontar. Que eu até lembro que foi no mesmo dia que jogou São Paulo e River Plate na Libertadores, na semifinal, o jogo de volta no Monumental, e a capa do jornal Olé do dia seguinte é: não vamos publicar nada. Não vamos publicar nada. Então criou-se um hype muito grande. A preparação para a Copa do Mundo de 2006 foi tudo, menos uma preparação. Sim. Foi aquela zona na Suíça, cara. Aquilo ali foi palhaçada. Foi ridículo. Entendeu? Claro, não vou aqui culpar a imprensa pelo mau desempenho da seleção, mas a Globo tinha acesso total aos jogadores, o povo entrando em campo e vaiando quando tinha treino tático, ou seja, o Brasil nunca podia fazer tático, só podia fazer coletivo. Então o Brasil não conseguia treinar, porque era marketing aquilo lá. Exatamente. Começa jogando muito mal contra a Croácia, 1-0 em Berlim, com um gol salvador do Kaká. Golaço. Não joga bem contra a Austrália também em Munique, 2-0. Né? Acho que o Fred fez um gol naquele jogo, se eu não me engano. Primeiro o Adriano, aí o Fred entra no lugar do Adriano e faz o segundo gol. Me salvem aí. E contra o Japão, aí já classificado contra o Japão, acho que foi 4-0, né? 4-1. 4-1. Que o Brasil parece que abriu o placar, depois o Japão empatou e aí desceu o sarrafo.
Que aí o Parreira resolve homenagear o Rogério Ceni, coloca ele lá em campo. O melhor jogo do Brasil foi contra a Gana nas oitavas de final, né? 3-0 ali, incontestável. A seleção de Gana não era assim, uma potência do futebol africano. A Costa do Marfim, para mim, era muito mais time que Gana, em termos de África. E aí, meus queridos, contra a França, o Brasil não vê a cor da bola, né? E o Zidane fez o que quis naquele jogo. E o Roberto Carlos está ajeitando a meia dele lá até hoje, né? O Zidane ali, ele deu um recital. Ali, cara. Aquilo ali foi impressionante. E fazendo um adendo que o Gil ia falar, no jogo contra a Gana, o Ronaldo se tornou, na época, o maior artilheiro. O maior artilheiro, passa o dia espontâneo. É o que eu ia falar mesmo. E aí, Giovanni, o que você tem a dizer? Olha, eu acho que o que você tinha que falar é isso, só que assim, é curioso porque o ciclo de Copa, como uma coisa que eu até levei em conta, foi até que positivo, né? Campeão da Copa América 2004, da Copa das Confederações 2005, foi para a Copa facilmente nas eliminatórias, não passou um pouco de maneira nenhuma. Fez uma Copa do Mundo de uma bola não tão convincente, mas chegou 100% até as quartas de final. Então, assim, eu acho uma nota 2, uma nota 3, talvez. Eu não consigo colocar uma nota muito alta. Eu coloquei para mim aqui 3 também. Rapaz, eu tava achando que eu tava sendo ruim, mas eu fui generoso. Eu pensei em um 5, mas então, como eu sou voto vencido, nota 3. Nota 3. Uma nota 3 aí. Vai. Então, senhores, eu tinha pensado no seguinte. Essa seleção, pela definição do futebol, como vocês dois já falaram, foi um futebol medíocre. Medíocre, para o que se esperava dessa seleção, na minha opinião. Então, o que é medíocre seria médio. Por isso que eu tinha pensado na nota 5. Mas eu compro também a nota 3, porque essa foi uma das grandes decepções da história. Sem dúvida alguma. Também acho. E até acho que até hoje o Brasil não se recuperou dela ainda. Com certeza. Não. Então agora nós vamos... se desiludiu com a seleção, principalmente por conta de 2006. Porque eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo que depois de 2006... a seleção deu um desânimo muito grande. Já para a Copa de 2010 já não foi mais aquele hype que era antes. A pessoa se reunir para ver Copa. Com certeza. O pessoal, talvez por conta da mídia, estava muito falando, não, vai vir o Hexa. Lembrando que na época o Brasil era o único penta, até hoje é penta, mas a Alemanha e a Itália eram tri. Então havia uma expectativa tipo do Brasil disparar em número de mundiais. O Brasil terceiro, na época, ter o dobro com relação às duas segundas colocadas, né? Então eu vejo muito isso, eu vejo que, principalmente em 2006, eu não sei se é impressão minha. O pessoal nos comentários depois podem comentar o que eles acham a respeito disso, principalmente o pessoal... Vai. Inclusive até o pessoal mais 25, que é mais ou menos a nossa faixa etária aqui, se quiser, deixa nos comentários a opinião de vocês, mas eu vejo muito uma queda da Copa de 2006 em diante, já não é mais a mesma coisa, os jogos da seleção, aí já começam as fatídicas frases, meu time é minha seleção, prefiro me preocupar com o meu time, entendeu? Então eu vejo que até o pessoal mais antigo perdeu muito aquele brilho pela seleção. Talvez acho que o grande baque da perca da Copa de 2006 teve um reflexo muito grande que talvez só vai ser recuperado se ganhar uma próxima Copa. Eu mesmo confesso que foi a última Copa, apesar de eu ter 14 anos na época, que foi a última Copa que eu torci assim doentemente pela seleção. As outras... A minha também. Fico chateado se perde, mas nem tanto. Bom, agora nós vamos com a Alemanha de Podolski, Klose e Müller. Em 2010, a Alemanha, semifinalista da Copa do Mundo de 2010, cai para a Espanha. Essa Alemanha aí... Freguesa da Espanha, que na Euro de 2008 já havia sido vice. Perde a final para a Espanha e perde a semi. Exatamente. Essa Alemanha aí era a famosa Alemanha do quase, né? Porque chegava e nada. Começa em 2006 já o quase, né? Começa. Exatamente. Em teoria começou em 2002, mas em 2002 ainda não tinha aquela expectativa que a Alemanha ia chegar. E em 2004 eles foram muito mal na Euro também. Exato. Em teoria começou em 2002, mas aquele negócio, a Alemanha vai chegar para ganhar, começou em 2006, né? Copa em casa. Então, vamos recapitular a campanha da Alemanha, né? Passaram tranquilamente nas eliminatórias, não perderam nenhum jogo. E aí caíram no grupo D com Gana, Austrália e Sérvia. E detalhe, que não foi uma fase de grupos lá das melhores para a Alemanha. Perderam para a Sérvia no segundo jogo. Beleza? E aí ganharam de Gana no último jogo, né?
que golearam a Austrália, perderam para a Sérvia no segundo jogo e ganharam de Gana com gol do Ozil. E aí se classificaram em Mas esse primeiro. jogo contra a Gana foi difícil, viu? Foi. O jogo contra a Gana foi complicadinho. Foi complicado. E aí, nas oitavas de final, aquele jogo polêmico contra a Inglaterra, vocês sabem muito Seria bem o porque- segundo gol, seria o segundo gol da Inglaterra, se eu não me engano, naquela Se eu não bola. me engano. Isso. Acho que foi do Lampard, né? Foi. Foi. Era um gol Foi do clássico, Lampard, né? né? Então bateu na risca, uns falam que Não, a bola Não, bateu entrou, dentro. Entrou. Ela entrou. totalmente. Esse jogo foi o motivo de ter o chip na bola agora. Foi. Bateu, só que ela voltou, não validou. É. Finalmente a FIFA pensou em colocar tecnologia para ajudar no futebol, né? Mas enfim. Mas eu O que para os alemães foi uma doce vingança de 66, né? Que teve lance parecido, mas a favor da Inglaterra. E aí, nas quartas de final, uma sapatada na Argentina com Thomas Müller, só faltou fazer chover nesse jogo. E aí, depois, chegou na semifinal, todo mundo achando, agora vai a Alemanha. Caíram para a Espanha no gol do Puyol, né, de cabeça. E na disputa de terceiro lugar, ganharam do Uruguai num jogo até interessante, 3-2. Foi um jogo legal. Foi Ó, um jogo bem interessante. essa Alemanha, pra mim, foi um dos maiores pecados não ter ganho a Copa do Mundo, porque agora eu vou dar uma opinião polêmica que eu vou derrubar esse vídeo. Ela perdeu pra seleção que foi campeã mundial mais monorrenta da história. Mas vamos ser sinceros. Mais com a chata, Espanha. mais insuportável, Cara, mais tudo da história. assim, não, perfeito. Eu acho que a Copa da Espanha foi nojenta, foi até abaixo do que aquele time estava prometendo. Com certeza. Foi campeã, cumpriu expectativa, foi campeã, mas o futebol na Copa. A gente tá falando de uma seleção que foi campeã perdendo da Suíça, empatando com o Paraguai, nós estamos falando da Alemanha, não vamos desfocar. Claro, Essa Alemanha eu colocaria numa nota 8. eu colocaria 7. Eu acho que mais pro 7. Pro 7, cara. Tudo bem, vai ser 7, mas só argumentar que eu acho que ela estava jogando o melhor futebol da Copa do Mundo. Sim, eu também acho. Mas nota 7, tudo bem. Eu acho que a Holanda jogou um pouco melhor, cara. Mas assim. Na verdade, pra mim, o Brasil estava jogando o melhor futebol da Copa num certo período. Foi uma Copa que eu acho que se o Brasil passa da Holanda, ele tinha como ganhar, assim, até com uma certa tranquilidade. E Bom, e pra gente fechar aqui a questão da Alemanha, só os destaques. O Miller foi foi artilheiro da Copa, melhor jogador jovem. O Neuer, que estava começando a ser quem era o Neuer. no Schalke ainda. O Klose, e o Lan e o Schweinsteiger, que foram seleção. Era uma puta seleção. Agora, senhores, agora veio o Brasil de 2014. Mentira, vem a Argentina de 2014. Se tu faz isso. Ei, esquece essa merda aí, cara. A Argentina de 2014, daquele carinha desconhecido que jogava no Barcelona, não lembro o nome dele. Quem é ele lá? Qual que era o nome dele? Leo. O Lionel Messi e Gonzalo Higuaín, que pra mim eram os destaques daquela seleção. Muito obrigado, Higuaín, nosso ídolo. Não fez a gente ver uma Argentina ganhando uma Copa em pleno Maracanã. Muito obrigado. A Argentina no Maracanã dá azar, né? Agora não mais, porque a seleção ganhou 2 vezes lá, mas o Boca perdeu, a Argentina já tinha perdido. Exatamente. Mas dava um pouquinho de azar. E aí, quem quer falar da campanha deles aí na Copa de 2014? Manda bala. Vai. A Argentina, que até as quartas de final foi 100%, venceu a Bósnia nesse tempo por 2-1. O Irã por 1-0 e 3-2 a Nigéria. Nas oitavas de final venceu a Suíça por 1-0. Nas quartas de final, a Bélgica por 1-0. Nas semifinais, foi 0-0 com a Holanda, nos pênaltis 4-2. E na final, como a gente lembra, foi 0-0 no tempo normal. A Alemanha fez 1-0 na prorrogação, sendo assim campeão da Copa. Dele, Mario Götze. Do Mario Götze. Foi um jogo bom, foi uma final que me agradou muito, apesar de eu ter achado a Argentina e a Holanda um jogo melhor tecnicamente. Né? Senhores, aquele Holanda e Argentina, eu lembro que no dia anterior foi o 7-1, né? Foi. No dia seguinte, falta energia aqui na cidade, no bairro, não lembro agora. E eu não consegui ver o jogo da Argentina e da Holanda, tive que acompanhar no rádio. Foi um jogo legal, que eu lembro que foi feriado aqui em São Paulo, né, no estado, 9 de julho. E o jogo foi aqui em São Paulo, né, na verdade. E foi um jogo assim, muita ressaca, o povo mal estava vendo o jogo na TV,
O Brasil tava um clima um pouco estranho, para dizer o mínimo. E assim, foi um baita jogo, acho que entregou as expectativas. Só que assim, apesar da final ter sido um baita jogão contra a Alemanha, eu gostei. Foi uma seleção que fez uma grande campanha com jogos consistentes, assim. Eu vou ter minha cota de polêmica aqui. Querem que eu fale? Mano, A Argentina de 2014 foi a Espanha de 2010 que não venceu a Copa. Só vê o mata-mata, todo jogo 1-0, 1-0, 1-0. Os três suando. Os 3 jogos da fase de grupos, se não fosse o tal daquele argentino lá que a gente sabe quem é, o Messi, decidindo todo o jogo contra o Irã, a Argentina massacrava, não fazia um gol. Última bola, o filho da mãe corta pra dentro e faz um golaço. Um baita golaço. Mas assim, se você for ver, eu gosto da Copa de 2014, porque eu acho que ela teve um nível técnico bem razoável. Bem melhor do que a de 2010 e 2006, na minha opinião. Mas se você for pegar a própria Alemanha, claro, o 7-1 ele ofusca tudo. Sim. Só que ela só ganhou passando por um gol de diferença. Da Argélia. Um jogo tomou um sufoco. Nossa senhora, o que a Argélia fez com a Alemanha naquele jogo não se faz. Contra a França, que já era mais ou menos a base da França, que a gente já vai falar dela em 2018 e 2022. E contra a Argentina em 2018. Tudo bem. Pegou França e Argentina, eram pedreiras. Não dava para fazer o que fez contra o Brasil? Não dava, né? Mas é uma seleção que empata com os Estados Unidos. É uma seleção que... O empate foi com Gana. Não, foi com os Estados Unidos. Não, foi com Foi com os Estados Unidos. Foi com Gana. Eu tenho quase certeza que foi com os Estados Unidos, porque assim, o empate classificava os Estados Unidos, que era do Klinsmann. Não, presta Foi atenção. um jogo meio arranjado. Foi 4-0 contra Portugal, que o Miller destruiu. Lembro. 2-2 contra Gana, que Gana deu uma suadeira, que a Alemanha foi buscar o empate Foi no Gana? final. Foi Gana. E ganharam dos Estados Unidos 1-0, o gol do Thomas Miller. Foi isso. Então tá bom. Mas enfim, empata. Mas enfim, falando da Argentina, a Argentina fez uma campanha melhor que a Alemanha. Sim. Eles atingem os 9 pontos. Foi daquele jeito? Foi daquele jeito. A Bósnia não era um time ruim. A Nigéria não era um time ruim, que aliás, né? Duas coisas que são certas no mundo, né? O dia de amanhã e que vai ter Argentina e Nigéria numa Copa do Mundo. Exatamente. Nas oitavas eles pegam a Suíça, né? Isso. Joguinho Que é sempre uma pedra no sapato. A Bélgica já era aquela geração belga. E, pô, eu acho que a Argentina, eu acho até injusto você falar que seria a Espanha, porque a Espanha pega Paraguai, a Espanha pega uns países meio mambembe, sabe? Com todo respeito ao Paraguai. Mas a Argentina passa de Suíça, Bélgica e Holanda, pô. Não tem como você desfilar futebol, assim, fazer 3-0, 4-0. Se você faz isso, a Argentina era campeã contra a Alemanha. Ou então ela teria uma nota muito maior do que a gente vai ter aqui agora. Enfim. Quanto aos destaques... Eu vou colocar no 8, tá? Só pra concluir isso aí. Rapaz, achei meio alta essa nota. Eu pensei no 5, cara. Eu pensei num 6. Não vou mentir. Eu topo C, mas vocês querem descer uma C? Só deixa a gente... Não precisa descer nada, Giovanni. Tem bastante espaço. Faltam só 2 depois da Argentina, fora as que vai segurar. Só para finalizar o tópico Argentina, o destaque, o Messi, que foi eleito o melhor da Copa e artilheiro da seleção argentina. Essa eleição de melhor da Copa é bem discutível, essa do Messi. 2022 nem precisa, essa aí foi absurdo. Não, 2022 ele só não fez chover. Essa de 2014 eu acho bem discutível. O Di Maria, que jogou muito, que muitos dizem que se o Di Maria tivesse jogado a final, o resultado era diferente, que ele não jogou... Seria diferente, eu também acho. O Mascherano, que jogou uma barbaridade naquela Copa. O que o Mascherano jogou naquela Copa, meu amigo. E o Rojo, que foi seleção da Copa também, o lateral. Pra mim, o grande problema daquela Argentina era o sistema defensivo, era meio peneirão, né? Mas pra você ver que eles fazem uma segunda fase bem legal. O mata-mata é muito bom, sim. É mais consistente. Bom, então 6, então a gente vai pra Bélgica do Hazard. E que talvez o Cássio pegaria aquela bola lá, né? A gente não sabe. 2018.
Bélgica. Eden Temos a Hazard, grande chance da Bélgica ter sido campeã do mundo. A melhor Eden chance. Hazard, De Bruninho e Lukaku. E tá esquecendo de um detalhe, né? Contra o Brasil, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Giovanni, campanha. Campanha, vamos lá então. A campanha da Bélgica na primeira fase passou com 100%, com 3-0 no Panamá, 5-2 na Tunísia e 1-0 com a Inglaterra. Nas Esse oitavas de jogo aí final- da Inglaterra, desculpa interromper, Opa, pode falar. havia uma disputa. Quem é que quer ganhar? Porque se o que ganhasse seria líder, iria para a chave mais forte Sim. do lado. E depois o vice do grupo, né, o segundo colocado, iria para a chave mais fraca. Ficou nessa... Que se provou uma escolha equivocada, como o Giovanni vai falar aí. Exatamente. Aí nas oitavas de final, um 3-2 pro Japão, que estava 2-0 pro Japão. Aí veio aquela virada, talvez o enredo da Copa poderia ter sido diferente, talvez. Com Exatamente. Aí nas quartas de final, eu prefiro não comentar o que houve naquelas quartas. Ninguém quer saber o que houve nas quartas de final. Ganha do Brasil por 2-1. Posso pular as quartas de Obrigado, final. Fernandinho. Posso pular as quartas de final, ninguém quer lembrar o que houve nas quartas de final, mas enfim. Aí nas semifinais perde para a França por 1-0. Gol dele, da lenda. Samuel Umtiti. E na disputa do terceiro, reencontrou a Inglaterra e venceu por 2-0, a melhor campanha belga nas Copas do Mundo. Inglaterra tomou 2 chineladas da Bélgica. 2 chineladas da Bélgica. E eram 2 seleções promissoras. Até hoje a Inglaterra ainda está com uma seleção boa, mas também 18 era uma oportunidade tão clara quanto de poder ter sido campeã. É que 18 ainda estava surgindo. Em 2018, a geração belga já era uma realidade. Sim. Aquela seleção era muito boa, era favoritíssima a ser campeã, né? Mas é uma seleção, eu tenho para mim, não sei se vocês vão concordar comigo, a geração belga, ela é estigmatizada pelo quase, assim, é uma coisa impressionante como esse pessoal em seleção não conseguia, né? Porque agora já acabou, não conseguia ter bons resultados, nem na Euro, nem na Copa do Mundo. Nas eliminatórias era um passeio, era vareio de bola. Então, é o que eu ia comentar. Na Euro, eles perderam na Euro 2016, né? Eles foram eliminados para Gales por 3-1, seleção de Gales. E em 2020, beleza, caíram para a Itália, né? Que viria a ser campeã. Mas só que, resumindo a questão que o deu um calorzinho, falou, a Itália do placar, mas deu um calorzinho. Resumindo o que o Grunge falou, não passaram das quartas em uma Euro, pô. Isso é bem relevante, pô. Que, em teoria, é mais fácil que uma Copa do Mundo. Em teoria. Né? Mas se vocês forem pegar, essa foi a melhor participação da geração, porque em 2014 fica nas quartas, e em 2022 eu acho que nem passa de fase, né? Não, 2022 foi uma vergonha a Bélgica, cara. Foi uma vergonha. Cara, por isso, eu colocaria a seleção belga num 5 ou num 4. Não sei vocês. Eu colocaria num 7º. Eu acho que é um bom time, cara. Eu acho que valeria uma nota um pouco maior, mas sei lá. Eu quero fazer uma mudança aqui. Agora eu quero entrar em tretas. Fala aí, tia. Vamos lá. Já que vocês ficaram falando muito da Argentina, Argentina 7, Bélgica 6? Eu compro. Pode ser. Vocês compram? Eu compro. Eu acho que aquela seleção... Talvez eu tenha sido um pouco injusto com a Argentina. A Argentina 14 é melhor que a Bélgica 18. Eu acho. Tá? É um bom debate. E a última, a França do Mbappé, 2022, vice-campeã mundial. Pra mim, eu vou falar uma coisa. Essa aí só não segura pro 10 porque já tem outras grandiosas aí. É o meu 8. Pra mim também. Eu vou polemizar. Eu colocaria na nota 5. E eu explico por quê. Porque ela tinha muita lesão, pô. A seleção chega desfigurada pra Copa. Mas mesmo assim, surpreenderam de campo, e entendeu? Mesmo assim, chegaram na final, pô. Chegaram voando. Perderam. Não, tudo bem. Chega. Perde o Benzema. Perde o Kanté, acho que perde também. Perde o Kanté, perde o Pogba, perde basicamente o meio-campo os caras chegaram depenados na Copa do Mundo. É basicamente o Mbappé mais 10. E foram pra final. Tudo bem. Foi pra final, quase foi campeão. Né? Mas assim,
para a seleção quase reserva da França, pô, ter chegado na final. Passa por Marrocos na semi, ganha da Inglaterra nas quartas, né? Isso. Foi um jogo nas oitavas de final, se eu não me engano, acho que ganhou da Holanda, não, foi da Polônia. O E passa assim, tipo, o Mbappé destruiu aquele jogo. Passa passeando. Marrocos, a grande sensação da Copa, que aliás merece um vídeo à parte de sensações da Copa do Mundo. Marrocos tem que estar obrigatório, está aí brigando por Natal. Eu não sei, eu vou com vocês, é o 8, beleza, não vou debater, porque vocês estão colocando no 8, mas assim, se tivesse com todo mundo e perdesse para a Argentina, aí seguraria para 10, inclusive com forte chance de ser 10, viu? Eu vejo até com uma superação, mesmo com alguns desfalques, aquela França foi para a final. Foi muito longe. Agora é o momento que todos estavam esperando. Quem vai ficar com 10? O Brasil do Barbosa de 1950, a Hungria do Puskás de 54, a Holanda do Cruyff de 74 ou o Brasil do Zico de 82. Giovanni, para você, quem é o menos 10? Puta, cara. Eu já tenho minha definição aqui do menos 10. Eu também tenho. Fala. Pode falar. Brasil de 82, o menos 10? Para mim não é. Para mim também não é. Qual de vocês? Tchê, fala aí, Tchê. Qual eu acho que eu já sei o que vocês vão falar. Para mim, o menos 10, e que essa... Vou entregar já agora o voto. Que essa geração foi, vamos dizer assim, desculpada pelo tempo após o vexame de 2014. É ela mesmo, Tchê. Pode pôr. 1950. Pode pôr ele lá. Eu nunca mais esqueço a capa, se eu não me engano, do lance ou da placar, alguma coisa do Globo, eu acho. Barbosa, descanse em paz. Só, vamos contextualizar um pouco as campanhas, né? A gente não pode estar segurando pro 10 e não falar desses times. Isso. Era uma seleção muito forte, atual campeã sul-americana de 49, né? Que era a Copa do Mundo América da época. Que era a época chamava Campeonato Sul-Americano de Seleções, né? Perfeito. Se eu não me engano, acho que foi o segundo ou terceiro título do Brasil na época, que era um estigma que o Brasil tinha, que só ganhava quando a Copa América era no Brasil. Exato. E ele demorou muito tempo para quebrar esse estigma, só foi quebrar, se eu não me engano, em 99. 89. No Paraguai. Não, 89 foi aqui também. Sim. Foi aqui também. Isso. A primeira, não, em 97 na Bolívia. Foi o primeiro título de Copa América do Brasil. Fora do Brasil. Então nós tínhamos o Friaça, Ademir, o Bauer, o Barbosa, o Ademir de Menezes, que contava Zizinho, com rolo compressor do São Paulo, o rolo compressor do São Paulo, o Expresso da Vitória do Vasco, eram as bases desse time. E alguns jogadores do Inter, o Carlitos, se eu não me engano, o maior time da história do Inter. Isso. Então o que acontece? A campanha do Brasil é avassaladora. Eles passam como quer pelo México, pela Iugoslávia, vem jogar aqui no Pacaembu. Claro, para quem não sabe, existia muita rivalidade entre Rio e São Paulo, então eles escalam um time mais paulista contra a Suíça para jogar aqui no Pacaembu, né? Acabam empatando, mas chega na fase final, muita gente acha que aquela Copa do Mundo, a final foi Brasil e Uruguai. Só que não. Era um quadrangular final onde tem Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. Tá? O Brasil humilha a Espanha, humilha a Suécia. O Uruguai, ele vai passando meio que na baciada da Espanha e da Suécia. Só que calha do último jogo ser Brasil e Uruguai. O Brasil, por ter feito 6-0 na Espanha, 4-0 na Suécia, ele chega com um saldo de gol homérico. Então o empate passa a ser do Brasil. Detalhe interessante, o Uruguai, no jogo contra a Suécia, que foi da segunda rodada, aqui no Pacaembu, ele só consegue fazer o gol que dá uma sobrevida ao time no último minuto. Aquele jogo foi 2-1. O empate, o Brasil tinha sido campeão com uma rodada de antecedência. Exatamente. Então o jogo começa, o Brasil é pura pressão, consegue fazer 1-0, se eu não me engano, com o Friaça.
o Schiaffino empata o jogo e aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. 200 mil pessoas no Maracanã, 10% da população do Rio de Janeiro na época, político já dando o Brasil como campeão, e aí veio o gol que talvez seja um dos gols mais clássicos da história das Copas do Mundo, o gol do Didier, né? 2-1, foi um luto generalizado, o Uruguai ganha assim, quietinha. E assim, mas não era. O Uruguai também não era nenhuma seleção assim, um catado, não era uma seleção ruim. Tá? Estamos falando do Uruguai, não é o Uruguai de hoje, que tem os clubes de hoje. Peñarol e Nacional. Peñarol e Nacional eram potências não só continentais, eram mundiais. A base era da seleção, era do time do Peñarol, que era uma seleção também. Então é justo. Claro que a gente pegar todo o contexto, o Brasil perdeu, é ruim, mas não perdeu para qualquer um. Só recapitulando, eu ia colocar a seleção de 82, porque eu acho que essa de 50, eu acho que pela campanha, pelo time que era, eu acho que estaria um patamar um pouco acima da de 82, entendeu? Por isso que eu ia selecionar de 82, o meu menos 10, entendeu? Sim. Mas eu acho que tá justo também, entendeu? Beleza. Vamos agora o Thier vai falar para ele qual é a segunda menos 10. Não só para mim, para vocês. Para ele não, para todo mundo. Isso. Com dor no coração, Brasil de 82. Para mim é o segundo menos compro. 10. Eu compro também. Thier, quer falar do Brasil de 82? Então, senhores, vamos fazer uma recapitulação dessa seleção, né? De 1982. Vamos lá. O Brasil, primeiramente, era uma máquina, né? Nem preciso citar todos os jogadores. Zico, Sócrates, Falcão. O que o Falcão jogou nessa Copa foi uma barbaridade. E o que era também de jogador o Falcão? Que inclusive foi bola de prata dessa Copa. Para vocês terem uma noção. Se o Brasil chega na final e bate campeão, fatalmente ele era o melhor da Copa. Brincando. Tinha Júnior também, Luizinho, Éder, Leandro, Valdir Pérez. Me complementem aí, que eu com certeza... A grande polêmica era se o Reinaldo devia ir, né? Isso. Dizem que o Roberto Dinamite também. Exatamente. E aí, vamos falar da campanha do nosso Brasil, né, de 82. Caiu num grupo com União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Se eu não me engano, ganhou todos os jogos, não foi isso? Ganhou. Primeira fase. Ganhou. E aí agora, a grande parte, né? Segunda fase. Lembrar que essa Copa, se eu não me engano, foi a primeira que instituiu o sistema de segunda fase. Ou já teve na de... Na verdade, essa foi a primeira que teve 24 clubes, o Tio. Isso, 78. Era um triangular que caiu Brasil, Argentina e Itália. 78 e 74 já tinha segunda fase. Exato. Mas essa foi a primeira com 24 clubes. Perfeito. As outras tinham 16 ainda. Perfeito. E aí, caímos no grupo com Argentina e Itália. Pegamos a Argentina, logo de cara. Um excelente jogo do Brasil. Maradona e seus parceiros ficaram na roda, né? Não viram a Maradona foi expulso naquele jogo ainda. Acho que ele deu foi uma cotovelada, né? Foi, eu não me recordo em quem. Mas ele foi expulso. Pra mim foi o melhor jogo do Brasil naquela Copa, dos que eu já pude ver no YouTube. É claro, Nova Zelândia foi um passeio, mas é a Nova Zelândia. Né? Então, mas contra a Argentina, pra mim foi o melhor que teve. Ô, tinha que ficar magoado, mano. Fala assim não. E depois, né, veio, né, a tragédia de Sarriá. Infelizmente, Paulo Rossi, em estado de graça, tava iluminado. Meteu 3 gols e a gente foi para casa. Infelizmente. Exato. Né? Uma das seleções mais mágicas da história, não só das nossas seleções, né, podemos dizer assim, mas de toda a história. Que infelizmente... E o trabalho conceitual do Tele, né? Que até hoje é lembrado. Né? Existe uma coisa muito interessante, lendo matérias antigas do Tele, ali no final dos anos 80, comecinho dos 90, eu não estou sendo clubista aqui, tá?
mas eu vou ser um pouquinho. O Tele, ele é ressuscitado como um bom treinador com a seleção de 82 por conta do São Paulo do começo dos anos 90. Que ganha a Libertadores, ganha o Mundial. Existe um sketch no programa do Jô, lá nos anos 80. Cadê o meia, Tele? Ou seja, aquela seleção não era uma unanimidade. Tele, acorda, Tele. Quem fala aqui é o Zé da galera. Tele, eu tô te ligando pra fazer um apelo. Bota ponta na seleção, Tele. Para com isso! Para com isso! Ponta é importante, Tele. Tu não vê a galinha? Se ela não tem ponta no bico, como é que ela vai fazer pra comer o milho? Bota ponta na seleção, Tele. Sim, Não era. Então... A começar pelo próprio gol. O Valdir Pérez não era uma... E ele dá uma frangada contra a União Soviética, meu amigo. Sim. Que olha, se não é aquela seleção brasileira, ia ser difícil, viu? Ia ser mesmo. Muita gente pediu o Carlos da Ponte Preta no gol, ou até mesmo o Leão. O Leão acho que era o claramente favorito, né, dos pedidos. O Leão era o atual campeão brasileiro com o Grêmio. Se bem que eu acho que em 82 ele já tinha ido pro Corinthians, eu não me lembro. O Valdir Pérez era o goleiro do São Paulo, que era o atual bicampeão paulista naquela época. Isso. Lembrando que era uma época que o paulista era mais importante que o brasileiro, mas era o atual vice-campeão brasileiro do mesmo jeito. Enfim, não era uma unanimidade. Bom, quem é o 10? Quem o 10? Eu acho que não tem nem discussão, né? Posso falar antes um pouco sobre a Hungria? E que o Thier fala sobre a Holanda de 74? Podemos fazer isso, o Giovanni fala sobre a Hungria e o Thier da Holanda. Gente, essa Hungria de 54, eu acho que para muitos... máquina. Por que vocês estão colocando uma Hungria, gente? Vocês estão malucos? Tô maluco! Gente, essa Hungria de 54... O melhor jogador da Hungria tem um prêmio individual com o nome dele. Gente, simplesmente. Somente. Sobre essa Hungria aqui, ó. Só alguns números de destaque, ó. Antes da final da Copa de 54, a Hungria disputou 32 partidas, venceu 28, empatou 4, marcou 146 gols e sofreu apenas 36, uma média de 4,56 gols marcados por jogo. Entre 50 e 56, a Hungria disputou 69 jogos, venceu 58, empatou 10 e perdeu apenas 1, que foi justamente a final. Justamente o que a não podia Hungria perder. tem o recorde mundial de aproveitamento na história. Entre junho de 50 e fevereiro de 56, foram 42 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota, aproveitamento de 91%. Entre junho de 54 e junho de 50 e julho de 54, a seleção húngara permaneceu 32 jogos sem perder. A Hungria detém um recorde mundial de 73 jogos seguidos, marcando ao menos um gol, entre abril de 49 a junho de 57. Foi a primeira seleção. E Coxis foram as duplas mais artilheiras da história, marcando juntos pela seleção 159 gols. E um grande crédito, imortais do futebol, um grande abraço, obrigado pelas curiosidades. Grande abraço para os sempre dando aquela força. Foi a primeira seleção não britânica a ganhar da Inglaterra em Wembley e campeã olímpica de 52 em Helsinki. Aí venceu da Inglaterra só fazendo 6 gols, apenas. Apenas isso. 6 gols. O desempenho na Copa também, assim, dispensa comentários, né? 9-0 na Coreia do Sul, 8-3 na Alemanha Ocidental, depois nas quartas eliminou o Brasil por 4-2, venceu as semifinais do Uruguai, o atual campeão na época, por 4-2, jogo na prorrogação, e na final acabou perdendo para a Alemanha Ocidental por 3-2. Esse jogo contra o Brasil, se eu não me engano, foi a Batalha de Berlim. Isso mesmo que eu ia Foi um quebra-pau violento. Isso mesmo que eu ia comentar. Foi um quebra-pau violento. Bom, Tchê, a Holanda de 74. Nossa senhora. Gente, que responsabilidade que a gente tá em mãos. Mas pra mim tá muito claro quem é o 10, tá? Só queria falar isso. É até complicado falar dessa seleção entre aspas, porque primeiramente, acho que para começar, futebol total, carrossel. Isso aí, acho que esses termos, querendo ou não, foram popularizados por essa seleção aí, essa magnífica seleção. Que ela contava com um número 14, né, bem histórico. Vocês já ouviram falar dele, né? Johan Cruyff. Conhecem, né?
Quem não conhece? Desconhecido aí. E tinha outros craques, né? Kroll, Rep, Hezenbrick, Niskens e por aí vai, e tantos outros que eu aqui poderia, enfim, ficar citando. Mas vamos para o que interessa, né? Na Copa. Era a base, foi uma seleção base dos times do Da- Feyenoord, campeões europeus do Feyenoord de 69 E do 70, Ajax. E do do Ajax. Ajax 70 71, 71 72, 72 O, 73. o tricampeonato seguido do Ajax, comandado por ele, Johan Cruyff, tá certo? Exato, exatamente. E aí, vamos para a Copa, né? Cai num grupo com Suécia, Bulgária e Uruguai. Eles acabaram até empatando com a Suécia na segunda rodada, mas passaram em primeiro lugar. E depois, na segunda fase, venceram um grupo com o Brasil, que era o atual campeão. Beleza, não tinha o Rei Pelé, mas ainda assim era uma boa seleção. Mas foi passeio lá naquele jogo. Foi um passeio. Matérias da época diziam que o Zagallo iria montar um time para parar, né, que não assustava, e deu no que Que deu. é aquele meme. Que esse jogo, o pós-jogo, é aquele meme do aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ele fala depois desse jogo. Exatamente. Passaram também por Alemanha Oriental e Argentina, no que seria, né, um predict ali da Copa seguinte, né, da final. E aí, a grande final contra a dona da casa, a Alemanha Ocidental, que, pasmem, para quem nunca viu esse jogo ou os melhores momentos, a Holanda saiu com a bola. Se eu não estou errado, com menos de 1 minuto, já Foi tem o gol. um pênalti a favor. E assim fizeram um gol. Só que aí os alemães são mestres em serem frios, né, e conseguir se recompor, viraram o jogo. E por azar, né, ironia do destino, seja lá o que for, essa Holanda infelizmente não foi coroada com o título da Copa do Mundo. Mas era uma Alemanha bem melhor do que a de 54. Né? Era a Alemanha do Gerd Müller, do Franz Beckenbauer. Né? Dito isso, senhores, estamos falando aqui de uma grande seleção que é a Hungria de 54, que tem assim números de recorde até hoje que dificilmente vão ser batidos. Mas nós estamos falando de uma seleção que o futebol ele existe até 74 e depois de 74. O carrossel holandês, tudo que veio de bom depois é conhecido como carrossel alguma coisa. Pô. Carrossel caipira, carrossel sei lá o que, tudo é carrossel. Ou sempre Meu quando 10. tem algum time, não sei o que mecânica, lembra a laranja O Johan, mecânica? exatamente, a laranja Isso mecânica. também. O Johan Cruyff, como jogador, ele foi um monstro, e como treinador, ele foi mais monstro ainda, que ele conseguiu colocar o conceito de futebol total dele no Barcelona. Para mim, o 10 é a Holanda. Giovanni, por favor. Olha, eu vou polemizar, eu vou votar na Hungria. Embora minha camisa seja da Holanda, eu vou votar na Hungria e vou deixar com você, Tchê. Argumentos. Porque eu acho que esses números da Hungria são muito grandes, dificilmente vão ser batidos. Assim, foi uma campanha assim tão pesada quanto a do Brasil de 50. Foi talvez a vitória para cima do Uruguai na prorrogação pode pesar um pouco contra, mas Foi a primeira derrota do Uruguai na história do Copa do Mundo, viu? Curiosidade isso aí. sim, sim. Então, assim, eu acho que pelos números, eu acho que talvez seja uma seleção mais ofuscada na história. Todo mundo, talvez a Copa de 74 é aquela Copa que se fala até hoje mais do vice do que do campeão em si. Mas eu acho que pelos recordes até hoje, pelo que essa seleção fez, apresentou, embora esteja vestido com a camisa do Holanda, uma seleção que eu gosto, simpatizo muito, mas eu fiquei muito admirado por essa história da Hungria, que eu também não tinha tanto conhecimento. Depois que eu fui pesquisar, eu fiquei admirado. Eu até achei que eu seria o único que ia segurar essa Hungria por 10. Né? Eu achei que vocês iam, não dizer colocar uma nota baixa, mas achei que vocês iam segurar para um 7, 8. Até fiquei surpreso quando vocês todos seguraram também por 10. Então, Mas merece. eu acho que o Tia vai na Holanda, mas só para manter uma competitividade, só para ter aquele negócio, eu vou na Hungria. Tia, a bomba está na sua mão, meu amigo. Você tem o voto de Minerva. Bem, vamos lá, senhores. Esse daqui é um dos votos muito difíceis, porque são duas seleções históricas
referências no seu tempo. E Giovanni trouxe dados da Hungria de 54, que por um pecado do destino não foi campeã. Eu trouxe dados também, junto com o Pedro e próprio Giovanni também, da Holanda. Também um pecado do destino. Timaço. Mas, para mim, eu vou adotar um critério que é o seguinte. Que você acabou falando, o Pedro, e o Giovanni também acabou citando, agora eu não vou lembrar exatamente com as palavras certas a respeito dessa seleção. Existe um futebol antes e depois dessa seleção. Essa seleção é futebol total, cara. Não dá pra colocar ela abaixo É do isso, 10, pô. cara. Perfeito. Pra mim, A Holanda ela é a maior seleção que nunca venceu a Copa e é um pecado, junto com essa Hungria, não ter sido vencedora da Copa. Exatamente. Então, amigos, a Holanda de 74 é o 10 do segundo ou vai ou racha. Vamos recapitular as notas aqui. Se alguém quiser mudar alguma coisa aí, né, fiquem à vontade. Então, na nota 0 ficou a Tchecoslováquia de 62. Na nota 1, a Inglaterra de 70. Na 2, a Iugoslávia de 90. Na 3, a Alemanha de 94 e o Brasil de 2006. Na 4, a Inglaterra de 2002. Na 5, a França de 86. Na 6, a França de 58. Portugal 66. Bélgica 2018. Na 7, Holanda 78. Alemanha 2010 e Argentina 2014. Na 8, Holanda 98 e França 22. Na 9, Hungria 54, Brasil 82 e Brasil de 50. E na nota 10, a Holanda de 74. Alguém quer fazer alguma alteração? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu selecionei também um ganho de 54 para poder dar um pouco de graça, porque no primeiro programa não teve nem como segurar. Ali não dava, né? Eu teve que fazer um Ali mistériozinho. Ali não dava. Ali não dava, não tinha como. Mas nessa aí eu acho que também era difícil do 10 não ser da Holanda, eu confesso pra você, mas eu queria dar um pouco, porque eu acho que dá pra se ter uma conversa. Eu acho que dá pra se conversar, embora. Dá, é um debate válido. E também, principalmente, porque o futebol húngaro, depois de 54, não foi mais o mesmo. Você não houve, teve a Revolução Húngara, alguns jogadores saíram. O Puskás mesmo joga a Copa de 62 pela Espanha. Então, né? Acho que o Kocsis também, se eu não me engano. Então, assim, até pelo futebol húngaro não ter crescido da forma que se esperava, e o futebol holandês está sempre aí, é que a gente colocou aí, mas podia ter colocado a Holanda de 2010, que foi vice, de 2014, que foi terceira colocada. Então, a Holanda está aí constantemente montando a Holanda teve 3 representantes do programa. Então, exatamente. E todos ficaram com notas altas. E poderia ter tido mais. Poderia ter tido mais. Exatamente. Bom, pessoal, é isso então. Esse foi mais um Ou Vai ou Racha. Número 2 aí, melhores seleções que jamais ganharam a Copa do Mundo. Considerações finais, Tchê? Você que tá quietinho ainda. Só para encerrar, complementando o que o Gil falou, para mim não seria nenhum pecado colocar a Hungria de 54 no 10, na minha opinião também. Mas é como o Grunge falou e eu reitero aqui. Há um futebol antes de 74 e há outro pós 74. O que essa seleção fez jamais ninguém mais faz. E ninguém mais vai fazer. A minha consideração final, o destino ainda deve um título para a Holanda. Deve. E para a Hungria também. A Hungria já é mais difícil, né? Quem sabe você viu no FM? Já pensou? Pois é. O Brasil nunca ganhou da Hungria, tá? Então, senhores, uma boa noite para todos e até o próximo Ou Vai ou Racha. Valeu. Abraço.